Isso de nossa palestra. Então, Sim. agora vamos iniciar. Convido vocês todos a fecharem seus olhos. Mãe Santíssima, estamos hoje aqui reunidos em nome de Deus, recebendo o nosso querido irmão de Valdinho, que tem feito esse trabalho de falar aos corações nestas terras lusitanas. Ó almas benditas, que possam envolvê-lo, ampará-lo, sustentá-lo, para que ele encontre aqui um pedacinho de uma casa irmã, pequenina, mas que o recebe de braços abertos. Que Deus o abençoe pelo seu trabalho, pela sua tarefa. Nós não gostamos de elogios vãos, de puxa-saquismos que não alteram absolutamente nada. Nós aqui estamos homenageando um trabalhador do bem, com o respeito que ele merece, com o carinho que ele conquistou ao afagar cada rosto, cada criatura que necessitava de um sorriso, de um amparo, de um apoio. Portanto, nós nos reunimos e rogamos em nome de Deus que as almas benditas possam estar aqui a nos auxiliar para que possamos ter a alegria de ouvir o nosso irmão nesta noite bendita. Sendo assim, nós cedemos a palavra ao nosso querido de Valdinho. Que Deus o abençoe agora e sempre. Meus queridos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe e permita-nos a sua paz. É incrível, né? Brasileiro é cheio de chamego. Até parece que isso é molotov, de tão doce que fica, né? É incrível. A noite promove uma oportunidade alcantarada de ternura, de uma luz imensa que envolve a todos nós. A oportunidade que nos agora remetemos, um momento exato em que nosso Senhor Jesus Cristo traz à baila a imortalidade da alma, quando aparece em corpo espiritual, mostrando-se aos que estavam ali, primeiro aquela senhora, nossa irmã. É um ponto alto na vida do Cristo, convida-nos a uma reflexão, mostra a ciência que voltar o corpo é impossível, mas ele mostra a ressurreição da alma, que é um ponto culminante na vida de todos nós. A oportunidade é quando os que sofrem, como nós sofremos também, por mais
mais a doutrina dos Espíritos nos traga um raciocínio conclusivo, completo, diante de fatos não se tem argumentos, como afirma o codificador Allan Kardec, há uma dor enorme daquele transeunte que, caminhando pela vida fora, muitas vezes não tem, e não tendo uma nesga de luz onde apoiar o seu coração na hora do sofrimento, da dor que lhe vergasca o coração, eis que, ao procurar o conhecimento espírita, as fileiras do espiritismo, ele se depara com a realidade da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da justiça de Deus, lei de causa e efeito, ação e reação, reencarnação. Vai bafejando a alma que sofre. O dealbar de um mundo melhor que todos nós anelamos é-nos apresentado. Choramos, entramos em estado compulsivo, nos afligimos e, repentinamente, começamos a entender, por mais que o convite é-nos feito, nós vamos lembrar de Eurípides Barçanufo, um espírita mineiro, da cidade de Sacramento, Minas Gerais. Quando ele tomou conhecimento do livro Depois da Morte, de Leon Denis, algo novo suscitou-lhe a alma, a mente, o vislumbrar de uma realidade encantadora. Ele toma de um conhecimento em uma noite quando leram o livro, e a vida dele mudou-se por completo. Naquele momento exato, algo novo vibrava nos refolhos da consciência. Devorou os livros A Crise da Morte, de Ernesto Rosano, andou pelo caminho do livro Céu e Inferno, que é espetacular, um fenômeno da literatura espírita, do Pentateuco espírita, que abre-nos os horizontes à imortalidade da mesma, da alma. No entanto, com a avidez adentra as obras de André Luiz, um verdadeiro patrimônio de luz, quando nós temos o conhecimento pleno da realidade desses espíritos todos que estavam na codificação, estão marcados na obra do espírito André Luiz, um pseudônimo, mas todos eles da codificação ali estavam presentes, acompanhando Chico Xavier para o desenvolvimento de uma doutrina que abriu um leque, um horizonte a cada um de nós. Se nós ficássemos apenas nas 5 obras básicas, nós não teríamos como compreender a imensidão e a vastidão do mundo espiritual, as relações com o mundo espiritual e as sutilezas. Na verdade, nós, os espíritas, fazemos en passant um estudo da obra do André Luiz, porque a obra é fenomenal. Ela tem que ser estudada paulatinamente, vagarosamente. Ela tem que ser, de fato, estudada, para abarcar essa realidade que temos em nossas mãos. 13 obras monumentais. Ao chegar ao centro espírita, temos o lado do consolo, porque a doutrina dos espíritos, ela é eminentemente consoladora. Aquece a alma dorida do viandante, do viajor, daquele que sofre, daquele que jaz em penúria. Ao compulsar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, perda de pessoas e mortes prematuras, nós vamos encontrar, quando a morte ceifa do lar alguém que nos era todo o encanto, toda a ternura, nós dizemos frequentemente: Deus não é justo, Deus não poderia fazer isso comigo. Leva o meu filho, que teria as venturas, as alegrias, formar-se-ia amanhã ou depois. Deus não poderia ter feito isso comigo.
E no mesmo capítulo, logo abaixo, o Espírito coloca para nós: de que alegria fala você? Acaso você desconhece as alegrias reais da vida imortal? Você sabe o que poderia ocorrer com ele, envergonhando as famílias, levando a um caos, a um desequilíbrio e até mesmo a morte da família? Vendo um filho amado trancafiado nos manicômios, nas dores atrozes, nas drogas que proliferam pelo mundo afora, cujo indivíduo imaturo ou inseguro, não tendo um patamar, não tendo uma criação, uma formação, e não traz uma formação na alma. Então o Espírito, ele lança um pensamento que nós precisamos refletir, né? De que alegria falais vós? Das alegrias celestiais? Das alegrias do mundo, aliás, do mundo, que são passageiras, que terminam no inopino, no en passant, quando na verdade a alma é imortal, o espírito imortal. Cacilda Becker, uma das atrizes fantásticas do nosso país, o Brasil. Cacilda Becker tinha um filho, Cuca. E a vida, como sabem, de um garotão bonito, forte, sarado, vai vivendo a vida de praia em praia. A mãe no teatro, ocupadíssima, ora no Rio, ora São Paulo, ora uma viagem internacional. Cacilda Becker, extraordinária atriz, dizia para o filho: meu filho, Cuca, mãe vai estar no Rio de Janeiro. Você não vem? Nós precisamos conversar. Eu preciso tirar a limpo com você o que é que está acontecendo na sua vida. Porque você me diz que tudo está uma nice, que está maravilhoso, mas nós vamos conversar. Ultimamente eu tenho visto que você anda cabisbaixo. Está diferente. Eu sou sua mãe e te conheço. Eu leio nos seus olhos o que se passa com você. Mãe, larga de brincadeira. Eu estou ótimo. Eu vou voltar. Nós conversaremos em São Paulo. No Rio eu não posso ir. Ok? Eu vou te aguardar em São Paulo. Muitas vezes ele lá estava em São Paulo. E levando a vida na flauta. Mãe, está tudo ótimo. Mas a mãe com muito dinheiro no bolso e o filho passeando a vida toda que podia. Estudando, mas cabulando aula toda a oportunidade que tinha. Eis que certa feita, ela diz a ele frontalmente: meu filho, uma das coisas que eu preciso dizer a você, você está mentindo para mim. Eu estive na universidade, mãe, lá vem você com bobagem, na universidade ninguém vai dizer nada, não. E disseram que você está mal das pernas, precisa estudar muito para ser aprovado. Por favor, vamos sentar, vamos resolver o problema. Ele debateu com a mãe, que o argumento do jovem é debater com os pais a qualquer custo. E ela disse: não tem como debater. Eu estive lá, tenho noções e você está mal. Mãe, eu vou voltar assim que terminar o passeio e nós conversaremos. E aí segue viagem. Cacilda Becker, no Rio de Janeiro. Eis que o Cuca recebe um telefonema e o amigo lhe disse: sua mãe, Cacilda Becker, está morta. Teve um infarto fulminante. Ora, para um moço que não cria em nada, o mundo desabou. Naquele momento, uma notícia fatídica. Ele que achava que era o Senhor dos Anéis, era um fedelho, como todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. E aquele momento exato, o mundo dele caiu. O desespero, o desequilíbrio. E vem para o Rio de Janeiro. A descrição dele, eu tive a oportunidade de estar com ele na minha cidade e em São Bernardo do Campo. Ele afirma: Oswaldinho, quando eu vi a minha mãe no esquife, no caixão, eu queria tirá-la de lá.
Eu gritei, eu berrei, e eu queria tirá-la do caixão e levá-la comigo para casa. É uma dor indescritível. Ele foi narrando o desespero dele, que não compreendo dizer aqui. Os amigos retiram-no, explicam para ele, conversam com ele. Rio de Janeiro, como conhecem, é violentíssimo. Trancar-se-ia o velório a tantas horas. Antes de trancar o velório, ele pede para ficar a sós com o corpo da mãe. E ele fica. Não entendeu muito bem o senhor que tomava conta, deixa-os a sós, a mãe morta e ele. Ele apanha de um papel, de uma caneta, escreve um bilhete, dobra o bilhete pequenino e pousa na nuca inerte de Cacilda Becker. Fecha-se o velório e vai embora. Na hora aprazada, no dia seguinte, dá-se o sepultamento do corpo, com todas aquelas homenagens que Cacilda Becker merecia. O filho no desespero, no grito, e os amigos acorrem e levam-no do local, e ele vai para a sua casa acompanhado de uma secretária de Cacilda Becker, uma empregada de muitos anos. E lá ele desapareceu. Trancafiou-se em casa, a depressão vai aparecendo, a dor é maior, ele não consegue refletir, não tem uma análise, não tem uma mãe que lhe diz, que lhe chama a atenção, nada. É apenas a empregada que tenta algumas vezes e ele não aceita, ele rechaça. Eis que a providência divina, ela não dorme de toco, ela está sempre atenta. E naquele exato momento, 3 meses e 12 dias, o telefone toca e ele aquece porque a empregada não estava, havia ido à feira no Meier. É incrível. Ao atender o telefone, ele ouve: ora, você está vivo, garoto. Cuca, você nos prega uma peça, nós estamos preocupadíssimos com você e nós queremos te propor uma coisa. Vamos sair, nossas baladas, nossa vida continua. Nós ficamos sabendo que na cidade de Uberaba, Minas Gerais, tem um homem que fala com os espíritos. E nós queremos desmascará-lo, porque você sabe que a sua mãe está morta. E já que ele fala com os espíritos, não nos conhece, não lhe o conhece, nós vamos tirar uma boa junto do rapaz, do senhor Chico Xavier. E eles foram para Uberaba. Ele aceitou de pronto. E lá seguiram na manhã seguinte para Uberaba. Quem já esteve lá? As reuniões eram sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Quando ele foi, já era também dessa forma. Mais tarde, mudou a reunião. E uma fila interminável na sexta-feira, próximo ao Chico Xavier, depois dos autógrafos, depois da mensagem, depois da psicografia, ele ouve, mas não se dá conta que era com ele. Ora, ninguém o conhecia, ninguém, e muito menos que era o filho de Cacilda Becker. Repentinamente ele ouve: Cuca, meu filho, vem aqui. Não se deu conta. Os amigos do lado, na galhofa, na conversa, aguardando o momento exato de falar com o Chico Xavier. Mais próximo, quarto lugar, ele apercebe-se que as mãos do Chico Xavier endereçam-se a ele. Cuca, meu filho, vem aqui. Ele trêmulo, não sabia que alguém sabia o nome dele e nem que ele ali estava. Os amigos ficaram perplexos. Ora, como é que este homem conhece você? Eu não sei. E ele vai. O Chico Xavier segura-o pelas mãos e lhe disse: sua mãe, Cacilda Becker, está encantada por você ter aquecido ao pedido dos amigos. Ela está encantada. Ele não entendeu nada. O amigo do lado disse: como? A mãe está morta no Rio de Janeiro. Nós sepultamos o corpo da Cacilda Becker. Não é isso, Cuca? E repentinamente o Chico, olhando nos olhos do moço,
segurando-o pelas mãos, disse a ele: sua mãe amou o bilhete que você escreveu para ela. Ora, pior ainda, como é que um morto vai ler um bilhete? Pelo amor de Deus, não fala uma bobagem dessa. E o moço do lado, os moços, que bilhete é esse? Quem é que leu o bilhete? O morto não lê nada. E o Chico disse, outra vez com serenidade, que lhe era peculiar, segurando firme pelas mãos, sua mãe vai ler o bilhete para você lembrar. Já imaginou isso? É demais. E o Chico Xavier começa, incorporado por Cacilda Becker, na frente de todo mundo. Querida mamãe, amo você. De toda a minha alma. Não há no mundo mulher mais encantadora do que você. Você sabe o quanto eu sofro até hoje, porque eu poderia ter voltado e falado com você, conversado com você, ter sido honesto com você e não fui. Mãe, que arrependimento que me dá na alma. Eu adoraria chegar do seu lado e dizer-lhe que eu errei, que eu não estava estudando. Por isso, mamãe, perdoa-me de todo o coração. Por tudo que é mais sagrado, perdoa-me. Eu amo você. Você é a razão de toda a minha vida. Eu tenho sofrido muito. Eu quero que você saiba. Os meus amigos diziam que aqui haveria um momento do juízo final. Então, se houver o juízo final, que você leia o bilhete e saiba o quanto eu amei e o quanto eu queria ter voltado para casa para nós conversarmos. Mamãe, um beijo do seu filho Cuca. E ele desmaia aos pés do Chico Xavier. Todo mundo acorre, os amigos que dantes estavam na galhofa, todos choravam. Não havia quem não chorasse. Indescritível. E às vezes nós somos espíritas por 20 anos, 30 anos, brigamos, dormimos de mal com o meu amor, viro as costas para o meu amor, não falo nada, os filhos não dizem para os pais o que lhes vai na alma, porque os únicos e verdadeiros amigos são os pais. Ah, mas o meu pai é quadrado. Mas eu lhes digo que melhor é quadrado que redondo, porque o quadrado cai e fica no mesmo lugar, o redondo desce e ribanceira baixa. Então, são os amigos verdadeiros a quem nós podemos dialogar, falar, dizer dos problemas, dos conflitos da alma, das necessidades que não vai no coração, porque quem não comunica, dizia o Chacrinhas no Brasil, se estrombica. A comunicação ela é importantíssima para nós nos encontrarmos ou reencontrarmos. Vera Rigo, uma senhora católica, apostólica romana. Essa senhora, 3 filhos, 44 aulas, professora primária, e aí, sem empregada, sem ninguém que lhe ajudasse. O marido bancário, a mesma época em que eu entrei no banco, ele também entrou no Banco do Estado de São Paulo, hoje Santander. Meus amigos, a vida ela ia normal. Ela na missa, os filhos junto, o marido descrente de tudo, não frequentava nada e não entendia nada. Eis que no momento exato da existência, impactado por problemas inúmeros da existência, um dos meninos, o mais velho, não dorme há 2 dias. Toda mãe preocupa-se. O menino impaciente e o pai irritadiço. Nós, os homens, somos mais irritados do que a mulher. As mulheres. Naturalmente que tem mulher que é muito mais irritada do que qualquer outro homem. Mas na vida há uma compensação. Naquele momento de dor, de sofreguidão, ela, não sabendo mais o que fazer, e ela foi ao padre. O padre veio, benzeu a casa, jogou água pela casa inteira. E aí o menino ressonava durante o dia. Aquele ressono
mais ou menos 4 dias a carga aumenta, ele não dorme, agita-se durante a noite. O pai inquieto, sabe o que ele faz? Pega o travesseiro e vai dormir nos fundos do quarto, porque ele tem que trabalhar. Quer dizer, ela não trabalha, 44 aulas, uma casa, o cachorro, os afazeres da casa, todos os afazeres. Lavar, passar, cozinhar, não é fácil. Mas a vida é assim. Bom, 1 mês, 2 meses, e essa criança, psiquiatra infantil, todo mundo atendendo a criança, e repentinamente a mãe diz assim: olha, eu sei que você não gosta, Tonini, mas eu vou levá-lo ao centro espírita. De forma alguma, não vai levar a lugar nenhum. Chega, já levou no padre, não resolveu o problema, vai levar em centro, que vai fazer uma benzição na criança? De forma alguma. Ela disse: não tem problema, eu vou te dizer, eu vou levar a criança para o senhor aplicar passes. Se você não quiser, separamos-nos hoje. Eu já não aguento mais o sofrimento, as dificuldades com as quais nós estamos vivendo. Diante do fato, ele aqueceu, apanhou a criança e foram para o senhor Giacomo Farina, na minha cidade, Votuporanga. Lá chegando, o senhor Giacomo é muito simples, não entendeu muito bem o que ele queria explicar, e Dona Vera explica direitinho que o menino não dormia há quase 3 meses, não dormia um sono inteiro, era entrecortado e sobressaltado durante o momento do repouso. Naquele momento exato, o senhor Giacomo fazia o Pai Nosso e aplicava o passe. Na sala, no colo da mãe. Repentinamente, o Tonini olha para a criança e ressonava alto. Ele encafifado com aquilo, porque mal saiu, começou o passe, o menino ressonava. Mais um pouco terminou e ele pergunta de bucha, de inopino: o que é que o senhor fez com meu filho que está dormindo? Tentou explicar o que era o passe, uma doação de energia, magnéticas, fluido. Não entendi nada. Ele teve a felicidade de apanhar o livro dos Espíritos e lhe o deu. Meus amigos, foram embora. O menino foi ressonando. Acreditem vocês que naquela noite o menino que não dormia, dormiu a noite inteira. E o pai que antes dormia, aquela noite não dormiu. Leu o livro dos Espíritos por inteiro. 1018 questões, perguntas e respostas. E a Dona Vera, quando acorda pela manhã descansada, refeita, ele diz, como todo bom homem brasileiro: de hoje em diante somos espíritas, não vai na igreja mais. E é assim, e ela e ele começaram a ir ao centro espírita, levando consigo os 3 filhos. Evangelho segundo o Espiritismo, quando aquela mulher rica e feliz saía da sua residência, da sua casa muito luxuosa, elevava um farnel, um cabaz a quem dele necessitava, e levava com ela a filha mais velha para que aprendesse os ofícios da caridade. Então, essa é a importância do Evangelho, que a criança precisa participar, ter noções básicas. E a vida vai fluindo. 6 meses, eles estão no centro, toda a família. 1 ano, ele aluga uma casa e coloca o lar dos velhinhos de Votuporanga. Lar espírita do velhinho de Votuporanga. 4 senhoras de 90 anos aproximadamente. E começam. Ele, a mulher, os filhos, ela cozinhando, ela lavando, e a vida ia feliz. 2 anos, a intenção de um projeto no Centro Espírita Allan Kardec. E eu estava acompanhando, porque sou amigo da família toda. Meus amigos, ele teve uma desinteria, 1 semana, 2 semanas, foi ao médico, cancro no intestino
até o final do reto. Nós estávamos juntos na consulta com ela, aguardando o marido. É inevitável. Quem tem uma prole de 3 filhos para cuidar, para formar, aquele exato momento, uma bomba cai sobre ele. É um diagnóstico com qualquer um de nós que aqui está. Qualquer um de nós. É de inopino, não tem recado. Nós é que estamos precisando ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. De usar dos recursos modernos, de todos os exames possíveis e imagináveis. Porque viver é um patrimônio. Viver é um patrimônio. Cuidar do corpo, esse instrumento que Deus nos emprestou, é espetacular. Agora, quem não quer viver, cada um toma o bonde o que quiser, não é? Naquele momento, lá está ele, cônscio da doença que trazia. Médicos marcaram a cirurgia e acompanhamos a senhora dele, Dona Vera. Meia-noite 12, sai um médico e diz: Dona Vera, sim, é a senhora. Por favor, seu marido tem 2 meses de vida, se Deus permitir. E na ciência não tem mais o que fazer. O cancro, o câncer, lá no Brasil é câncer, está tomado de fora a fora. Tem metástase e é preciso radioterapia. Aguardou. É óbvio que ela chora. Convulsivamente acompanhamos-la, fizemos orações com ela e no dia seguinte eles conversam, os 2. Ele sai da UTI para o quarto. 15 dias depois vem para casa. Qual o primeiro impacto? Orientar as crianças. O que é que o pai estava passando? O que ocorreria com o pai se ocorresse a morte? Começaram a estudar todos os livros concernentes à morte. Todos. Estudando com os filhos. E os filhos, vira e mexe, eram abordados na escola e a mãe também era chamada. Olha, nós estamos orando para o seu marido e os meninos falam que não precisa ficar chorando, porque meu pai não vai morrer, ele vai mudar o plano daqui para lá. Nós não sabemos bem, porque meu pai também disse que não sabe para onde vai se morrer. Ora, para umas 3 crianças falando assim, os demais ficavam perplexos ou achavam motivo de chacota. No entanto, a vida ela ia correndo céleres. Começou a construção do lar, que hoje é modelo na nossa cidade, para 30 senhoras do lar espírita do Velhinho de Votuporanga. Ele, ombreando a doença, passeando a doença, estava presente na obra. O Centro Espírita Allan Kardec foi inaugurado depois da sua morte. Meus amigos, é incrível a força daquele homem. Quando ele sentiu que a radioterapia já havia queimado um pouco do intestino, ele deu o checkmate. Não quero mais fazer radioterapia. E não fez. Ninguém o fez, demoveu da ideia de não fazer. Ele não fez. Pasmem os senhores, que ele ficou entre nós 9 anos e 3 meses. 9 anos de luta aguerrida, de um homem generoso. E uma madrugada estava lá eu com a senhora dele e ele, oramos, a mulher deitada no chão, num colchonete, e ele na cama. E eu vim embora depois do passe, depois do chazinho, e ela me contou no dia seguinte. Eram 2h40 da madrugada, quando ele chama Vera. Vera, acorda, eu tenho o corpo gelado, tenho os pés com um bloco de gelo. Toda a instrução que eu vos falo está no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. É extraordinária a obra. E ali naquele exato momento ela disse: pelo amor de Deus, eu não coloquei a coberta. Vera, você acha que eu estou mentindo? Eu estou dizendo a você, eu estou morrendo. Eu vejo aqui um senhor, e você sabe que eu nunca vi espíritos. Livro dos Espíritos, quando o corpo fragilizado, sem vitalidade, afrouxam-se os laços que nos prendem ao corpo e fica mais ou menos liberto
não está morto, liberto. Afrouxam-se os laços e ele começa a ver. E ele vai narrando quem é que ele está vendo. E ele fala assim: Vera, o médico está dizendo para mim, não chame os filhos, porque se você chamá-los, eu vou emocionar e vou ter um trabalho, segundo ele, de 2 dias pela frente para desencarnar. E eu não quero, eu estou cansado. Não chama o médico, porque o médico vai me entubar. E eu sou irritado e nervoso. Vedes como a enfermidade a longo prazo tem que nos modificar? Porque é preciso, não tem outro jeito, não tem como vencermos o processo da morte orgânica. Então nós precisamos bem sofrer e mal sofrer, depende de cada um. Cada um pode berrar como um cabrito novo, como pode entender o mecanismo da morte, que não tem como nós brigarmos. Naquele momento, ele fala para ela: você ora e fica em paz. Quero dizer uma coisa a você antes de ir. Ele e ela, madrugada dentro, eu voltarei para instruí-la quanto à educação dos filhos. Cerrou os olhos e foi embora. Ela baixou as pálpebras e às 6:30 da manhã chamou os filhos: papai acaba de viajar. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. É uma dor que te carcome, ela te amorfoseia. É como se você tivesse um cinzel na mão e ela vai crestando. E ali aquela dor é inusitada. Deu-se o velório, ela fez uma oração na campa na hora de sepultar o corpo, e os filhos e o pai e a mãe voltam para casa. E a vida continua. Ela não termina. Mas o impressionante disso, os 3 filhos, eu estive no casamento dos 3, fazendo oração, porque eles são espíritas, num clube, e lá fiz uma oração. O pai estava presente. Foi a formatura dos 3, uma médica e 2 engenheiros da aeronáutica. Lá estava o pai. Nasceu o primeiro neto, o único. Eu fui e ele estava lá junto deles. Então, um pai presente é um amigo mais natural, que a mulher ficou combalida e não reergueu. Luta com o gigante, mas a dor, ela precisa ser reavaliada em nós. O sofrimento é opcional. A dor é real. O sofrimento é opcional. Você vai sofrer e pode aumentá-la se você assim o desejar. Então, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, o Espírito coloca para nós: quereis ouvir a voz dos vossos entes amados? Orai em silêncio e ouvireis na acústica das vossas almas: mamãe, eu estou aqui. Não te deixes abater pela dor. A dor é um processo de evolução. Papai, eu estou aqui. Para de chorar sobre a minha fotografia. Há tanta criança que carece de algo, de um recurso. Vá, fale alguma coisa, demonstre a realidade da vida e não te desespere. Eu estou presente. Caminharemos juntos para a realidade da vida. Não te deixes abater. Então nós vamos observando que desde do primeiro momento em que nós estamos observando o mundo moderno, já de há muito, todos os cineastas que fizeram os filmes belíssimos da imortalidade da alma, o Ghost, que é uma obra-prima, o Sexto Sentido, a reencarnação de Mânica, todos corroborando com a realidade da imortalidade da alma, da lei que pertence ao Criador, não é um programa nosso de espíritas.
porque não é a doutrina espírita, o rótulo, que dar-nos-á o galardão do reino dos céus. Não, será a nossa mudança, a nossa transformação, a nossa carta viva de apresentação acerca da imortalidade da alma e da vida que se extua em beleza. Vamos observando que as telenovelas brasileiras e portuguesas, todas elas, trazendo o cunho da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. O teatro brasileiro, por volta de 40 anos, apresentando uma realidade intrínseca da vida depois da morte. É o mundo convergendo-nos para a sabedoria máxima, a ressurreição da alma, não do corpo que perece, que termina, mas é da alma que lhe seja em harmonia, beleza, e deixa-nos à mercê de uma grande justiça, que é a justiça do Pai, do Criador de todos nós. Então, que este momento inusitado, quando ainda nos fere, nos machuca, falar sobre a imortalidade da alma, porque nenhum de nós quer ir embora agora, né? Nenhum de nós. Nós precisamos valorar a vida e aproveitá-la intensamente para viver e usufruir daquilo que é bom, amarmos-nos um tanto mais. Então, que a noite promova-nos nesse momento de alcantarada ternura sobre a égide amorável de Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos fazer a nossa oração, depois nós teremos um passe e depois nós teremos a leitura das psicografias. Enquanto houver o passe, em silêncio, estão todos convidados, se quiserem, se desejarem, em ordem, repito, em silêncio, vir até aqui, já que o nosso irmão, naturalmente, trouxe alguns livros, que esses livros, naturalmente, são para ajudar a obra social do Centro Espírita Maria de Nazaré no Brasil. Tá? Então, vamos primeiro fazer a nossa oração, né, São José? Primeira oração, depois o senhor é primeiro da lista, já sei. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus este momento de reflexão a respeito da realidade da nossa imortalidade, trazida de forma tão leve pelo nosso querido irmão Divaldinho. Obrigada, amigos espirituais, obrigada a todas as falantes de luz que aqui estão conosco, promovendo o nosso despertar para a realidade da nossa imortalidade. Obrigada, meu irmão Divaldinho, e que possamos, então, envolvidos pela vibração das almas benditas, pedimos a permissão para darmos por encerrado a palestra na noite de hoje. Que assim seja. Agradeço também a presença de todos os amigos que estão assistindo online. Muito obrigada pela companhia e que fique com Deus. Muita paz. Os livros, conforme dissemos, custa 10 € cada livro.